Olá, pessoal, bem-vindos ao Ele Pode Tudo podcast. Eu sou a Geisa Silva e hoje eu estou aqui com o terceiro convidado da segunda temporada, diretamente do estúdio da TV Flórida. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é pastor, cantor, escritor, cheio do Espírito Santo e ele tem um ministério lindo. Vai falar muito aqui hoje sobre paternidade com todos vocês aí de casa que estão nos assistindo. Quem é ele? Quem é ele? Douglas Borges, seja bem-vindo! Olá! Eu tenho o maior privilégio e prazer de estar aqui com você, Geisa, nesse podcast, que é uma bênção, que eu já tenho acompanhado aí pelas redes sociais. Ele pode tudo. E é um privilégio, né? A gente falar sobre paternidade, falar sobre o reino de Deus, falar sobre como foi a minha conversão para Cristo. E essa jornada missionária minha aí, que já abrange aí quase 15 nações. E nós estamos aí com o coração aberto para falar sobre Jesus. Muito obrigado pelo seu sim, por hoje parar o seu tempo, né, a sua agenda e vir aqui me conceder essa entrevista. Eu tentei várias vezes agendar, mas não tinha dado certo ainda. Mas eu creio que, como a palavra de Deus diz, há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, não é verdade? Então, eu creio que o tempo mesmo certo seria o dia de hoje. Não é isso? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Pastor, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você. Como começou a sua jornada, o seu ministério, essa paixão por Cristo, tudo isso que você carrega? Eu não nasci num lar cristão, né? Infelizmente, eu não nasci. Na verdade, eu era de outra religião. E com 14 anos, eu recebi um convite de um amigo meu, que estudava comigo, para me assistir um culto na igreja dele. E quando eu cheguei lá, aquilo me impactou. Os louvores, as canções, a forma da liturgia da reunião, né? Que é culto. O pastor fez um apelo. Eu levantei a mão sem saber o que era. Aceitei Jesus. No outro dia, meu amigo falou assim, agora você é crente. Falei, como assim? Agora você tem que largar de ir pra balada, tem que largar de fazer isso. Isso foi dando um monte de regra. E eu me assustei. Mas ali, Deus já tinha um propósito de tudo. E eu comecei a frequentar, comecei a entender a palavra. Com 14 anos. Com 14 anos. Logo eu me ingressei no louvor que fez eu ir pra igreja mesmo, foi o louvor. E eu comecei a cantar, né? Eu venho de uma família de músicos, meu avô, meu pai, meu irmão. E quando eu entrei na igreja que eu comecei a ir no louvor, eu me apaixonei mais pela palavra também. Uau! Aí foi onde eu comecei a ler a palavra, entender. Fui batizado com o Espírito Santo, que foi uma das minhas maiores experiências até hoje, mais poderosas que eu já vivi na minha vida. E me tornei um cantor, pregador, e fui me amadurecendo, encontrei um ministério específico, que a gente vai falar, né? Sim, claro. Há quase 17 anos eu ajudo pessoas a se libertarem do suicídio, né? Da depressão, do desejo de morte. E eu estou aqui para falar para vocês que quando Cristo resolve escolher alguém, não importa, né? O grau de escolaridade, não importa a família que essa pessoa veio. Quando ele escolhe alguém para usar, ele cumpre as promessas. Ele ama os improváveis, né? Isso tudo foi com 14 anos. E aí você foi batizado no Espírito Santo logo em seguida? Eu fui batizado no Espírito Santo com 16, 2 anos depois, né? Que eu comecei a entender. E comecei a ver que o Ministério da Palavra também ganhou. Eu comecei a ler. Nós era um grupo de jovens da igreja que era muito intenso a nossa vida ali. Nós queríamos Jesus. Nós queríamos ler a palavra, nós queríamos jejuar, orar Foi no aquele monte. amor. Não, aquele primeiro amor, né? Aquele fogo do Espírito Santo que logo abranjou na nossa alma. E a gente foi uma turma boa que cresceu ali na igreja buscando a Deus de uma forma extraordinária. E aquilo marcou as nossas vidas, porque a gente tem muita história, muitas experiências com Deus. É importante as primeiras experiências nos primeiros meses e anos da nossa fé. Sim, sim. Qual a primeira experiência que você teve com Deus que mais te chamou a atenção? Você consegue lembrar? Lembro. Eu tive. A batismo do Espírito Santo foi forte, mas a primeira experiência com Deus de forma sobrenatural, assim, foi um dia que eu estava na igreja e eu tinha uma irmã que estava cantando, o marido dela pregando. Aí quando ela estava cantando, ela estava de vestido vermelho. Eu ouvi uma voz me falando assim, o Espírito Santo falou comigo. Aí, até então eu estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo falou assim para mim, ora por ela, porque ela não pode ter filho. Uau. Aí eu assustei, falei, que voz é essa? Que é isso? Essa voz falando que ela não pode ter filho, mas como? Como é que eu vou saber disso? Aí eu queria ir lá orar por ela. Sim. Mas eu ficava com medo. Ficava com medo. Aí eu fiz uma prova com Deus. Falei, Deus, se realmente o Senhor quer que eu fale com ela, depois que o grupo de louvor da minha igreja cantar,
eles têm que cantar a quarta música, porque eles só cantam 3. Era 3, depois já passava pra pregação. Eu falei uma coisa muito difícil, ao meu ver, Específica, sim. Quando eles terminaram de cantar o terceiro hino, eles deixaram os microfones. Quando eles sentaram, o pastor chamou, ó, quer chamar o grupo de louvor de volta, porque nós esquecemos de tirar a oferta. Canta um outro hino e tira a oferta. Aí o Espírito Santo, você não pediu a prova? Aí no momento que eles estavam cantando o hino da oferta, eu fui lá, peguei na cabeça da irmã, comecei a orar, falei, ó, assim diz o Senhor, hoje ele abre o seu ventre. Hoje Deus vai fazer você ser mãe de filhos. Aí ela começou a chorar. Depois que terminou esse período, o marido dela pregou. O marido dela, eles são meus amigos particulares hoje, pastor Isaías. E lá de Palmas, da Ministério Caça, pastor presidente de um campo. E pastora Adriana. Quando o pastor terminou de pregar, ele saiu, eu fui atrás dele. Falei assim, meu Deus, eu vou sondar esse cara se ele tem filho. Porque se ele tiver filho, eu vou embora. Volto mais Não volto, quero que essa mulher me vê nunca mais. Aí ele tava lá arrumando, ele tava vendendo o material dele, né? O pregador, vende sempre os livros. Sim. Aí eu fui e falei assim, e aí, pastor, o senhor pregou muito, que benção. Pastor, eu vi que o senhor tava mais a sua esposa aí. Me fala uma coisa, cadê seus filhos? Aí você não trouxe seus filhos? Aí ele olhou pra mim e falou assim, ô pastor, ou falou assim, ô irmão Douglas. Ele me conhecia, ô irmão Douglas, eu não posso ter filha, minha esposa é estéril. O médico desacreditou ela. Aí você ficou assim, falou, uau. Aí eu fui e falei pra ele, não, pastor, isso aqui é só pela minha falta de fé, mas Deus acabou de falar comigo que você vai ser pai. Ai, que lindo. Aí eu falei com ele, ó, chega em casa hoje e trabalha, namora, e trabalha. Falei pra ele. Passou 6 meses, ela tava numa igreja e o meu tio foi na igreja, ela chegou com a barriga grandona. Uau, Fala pro Douglas que aquilo que Deus mostrou aconteceu. Então foi uma das primeiras experiências que você teve com Deus. Foi muito forte. E influi o profético e também o dom de revelação. Sim. Aí ela já teve mais 2, então eles têm 3 filhos. Oh, glória a Deus, assim, que bênção. Foi uma experiência muito forte que marcou a minha vida. Você era super jovem, né? Foi uma das primeiras. Eu tinha 16 para 17 anos, foi bem... Isso edificou a sua fé bastante. Muito. Aí eu comecei a buscar mesmo os dons espirituais, mais orar, jejuar, consagrar. E comecei a entender a voz de Deus, porque entender e ouvir a voz de Deus não é algo fácil, mas também não é algo difícil. Quando você ora, quando você busca e consagra, há o dom do discernimento, né? De você ouvir a voz de Deus. Explica um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, quando as pessoas ouvem a voz de Deus e têm aquela dúvida, será que é Deus? Será que é coisa da minha cabeça? Eu me converti tem uns 3 anos e meio, mais ou menos, e assim, no começo, quando Deus falava comigo também, eu sempre falava, não, é coisa da minha cabeça. Como que a pessoa pode discernir melhor se é Deus, se é da sua cabeça, ter essa clareza? Olha, Romanos 8:1 vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A primeira pergunta que eu tenho para você que está assistindo esse podcast é, você é mais espiritual ou você é mais carnal? Aqui já dá para responder a sua pergunta no sentido de, quando eu sou um ser espiritual, eu tô falando ser uma pessoa espiritual, não tô falando santarrão não, né? A quarta trindade, da trindade, não. Tô falando uma pessoa que é espiritual, que vigia, que consagra, que ora, jejuma, lê Bíblia, está ligada com o Espírito Santo e com a obra de Deus. Se eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, mentiroso, fofoqueiro, vou na igreja de vez em quando, isso aí é carnal. Então é mais difícil para você discernir a voz do Senhor. Olha, nós que somos espirituais, nós discernimos as coisas que são do Espírito. Sim. Nós que somos espirituais, nós sabemos aquele que é do Espírito. O apóstolo João vai dizer, vós teis a unção de Deus e vocês sabeis todas as coisas. Ou seja, como saber que é a voz de Deus? Que tipo de altar eu levanto em casa? Que devocional que eu faço? Que tipo de busca eu tenho com Deus? Que tipo de pessoa eu sou no meu secreto? Não tô falando no culto de domingo, porque o culto de domingo eu costumo parafrasear, não me entendam mal, tá? Pastores que vão assistir o podcast. Culto de domingo é o culto da maquiagem. É o culto de mostrar o tipo de crente que eu não sou, o tipo de pai que eu não sou, o tipo de mãe que eu não sou, de esposa que eu não sou, nem esposa que eu nem sou. Porque ali, a aparência é o que vai. Eu sou um ótimo pai ali na igreja, no culto de domingo. Eu sou uma ótima mãe, um ótimo crente. Quero ver se no você dia a dia. exerce Mateus 6,6. Que você entra pra dentro do seu quarto, fecha a porta, fala secretamente com ele. Então, a voz do Senhor, ela é derramada para todos os seres. Eu não tô falando que você não é pecador, que você tem que ser santo, santarrão, não. Tô falando que você precisa se aproximar de Deus. Quando Moisés subiu no monte para falar com Deus em Êxodo 19, você pode reparar que um monte de gente ficou com medo. E foi embora. Moisés não. Moisés tava ligadaço.
Moisés, ele queria aquilo ali. Uhum. E o título até do meu último lançamento, que eu lancei no último mês, depois não vamos falar sobre a minha canção, Sim. Não Serei Mais o Mesmo. A canção fala, eu só saio daqui desse monte depois que eu ouvir a sua voz. Então, assim, quando você se aproxima de Deus, fica mais fácil você discernir a voz. Sim, e conhecer, né? E acho que intimidade, a chave é intimidade, né? Quanto Essa mais você intimidade. busca, mais você vai ter esse discernimento. Isso. Se é a voz do inimigo, a voz de Deus, ou se é a sua própria emoção, sua cabeça ali falando, né? Com você também. Que legal. Pastor, e outra coisa, depois que você teve essas primeiras experiências, aí como que foi os próximos passos, a sua jornada, para você chegar até onde chegou hoje? Eu creio que tem uma trajetória, né? Como você conheceu a sua esposa, porque a gente quer saber de tudo aqui. Então, os próximos passos foi entender primeiro qual era o meu propósito. Sim. Porque é uma das coisas que é mais difícil E hoje é uma dor das muito pessoas forte, descobrir o seu propósito. Detalhe, eu sou escritor, estou indo pro meu 5º ou 6º livro, tenho até que pensar. E o meu primeiro livro que eu escrevi foi sobre namoro, como escolher a pessoa certa para se casar. O único tema fora daquilo que eu trabalho, porque eu escrevo livros, depois a gente vai falar sobre eles, ansiedade, paternidade, para ajudar a pessoa a se libertar da depressão e desejo de morte. E eu tô com um livro parado há 3 anos já, tô na metade dele, que é sobre propósito. Como descobrir o propósito de vida dentro do reino de Deus. Uau. Por que que isso é importante? Porque se você colocar 10 pessoas dentro de uma sala, pelo menos 8 não sabem o porquê que foi criado. Por que que eu tô falando sobre propósito? Porque eu comecei a descobrir o meu propósito mesmo sem saber alguém me direcionar a ele. Mesmo sem ter um mentor. Falar assim, Douglas, é por aqui que você tem que ir. Não. Eu descobri o meu propósito lendo a Bíblia. Eu falei assim, eu quero isso. Eu quero ser um pregador, um cantor e ser usado em dom de espiritual. Uau. Esse foi um propósito que eu tive lendo a Bíblia. E a partir disso, descobrir o propósito, aí você começa a orar a Deus, pedindo as coisas. E eu pedi as nações para ele. Falava, Senhor, eu quero ir para Europa, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para todos os continentes, os 5 continentes pregando o seu evangelho. Eu pedia isso há quase 20 anos atrás. E na palavra dele disse, me pedir, eu te darei as nações por herança. Tá lá em Salmos, no capítulo 2, esse versículo. Se não me falo a memória, 9 ou 10. Então, e um dia Deus usou uma irmã no culto e falou assim, ó, Deus tá mandando te dizer que você vai pisar nos 4 cantos dessa terra, vai viajar todas as nações, você vai ser um grande ganhador de alma. Aí, esses passos eu fui construindo. Deus me levantou daquele dia que a irmã falou? Não. Depois daquele dia demorou ainda 11 ou foi 12 anos depois para eu ir para a primeira viagem internacional. Olha só, 12 anos 12 anos depois para eu sair do país. Ou seja, foram 12 anos de preparação, 12 anos de busca, 12 anos de leitura da palavra, de investimento em livros, em cursos teológicos. Foi 12 anos você investindo, para quando chegar o momento de Deus te levantar, você estar preparado. E hoje muitas pessoas, Douglas, eu vejo, ora ao Senhor, pede algo para o Senhor, não acontece de imediato e fala assim, ai, Deus não está ouvindo as minhas orações, ou Deus não atendeu, não me ouviu. Então, é sobre isso que a gente precisa falar. Às vezes as pessoas pensam assim que o reino, ele só se divide em quem prega e quem canta. Reino não é isso. O irmão que fica no projetor da igreja colocando as letras é reino. Quem chega antes do culto para ornamentar a igreja é reino. Quem limpa a igreja é reino. Só que o cantor e o pregador, ele sempre aparece mais. Ele tem um status, né, gente? Vocês sabem disso. E tem todo mundo que quer aparecer. Tá na linha de frente, né? Todo mundo quer poder. A verdade é essa. Muita gente quer se parecer com Deus, mas não quer se parecer com Cristo. É isso. Deus é sinônimo de poder, Cristo sinônimo de renúncia. Então, as pessoas, então, o que eu comecei a entender? Propósito. Qual que é o propósito de Deus? E eu entendi dentro da palavra que o propósito de Deus não é eu adquirir riqueza. A riqueza é uma consequência. E Deus não importa de nós sermos ricos. Sim. Eu entendi que dentro do propósito do reino, o maior projeto que Deus criou foi nós ganhar as almas para Jesus. Amém. Resgatar as almas do lamaçal do pecado e do inferno. Esse é o principal propósito. E no meu livro, sobre propósito, eu falo isso. Você pode ser um médico, mas use a sua profissão de médico para ser uma extensão do reino. Uau, que coisa Você pode linda. ser um motorista de aplicativo de Uber. Mas dentro do aplicativo de Uber, uma hora você vai pegar alguém que vai puxar um assunto com você, ou você puxar um assunto com ela, e você vai poder pregar o evangelho. Apresentar Jesus. Isso é o reino. Sim. Esse é o principal propósito. Fazer com que
O principal propósito de Deus não é só levar a igreja para o céu, mas como que leva a igreja para o céu? Sendo que nós temos que pregar o evangelho para quem não conhece. A Bíblia diz que Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado em todos os cantos. E ainda tem gente que não sabe quem é Jesus. Uhum. Então, eu fui entendendo, mergulhando dentro da Bíblia e fui olhando pessoas na época, Marco Feliciano, pregador famoso, né? O Diante do Trono me influenciou demais, o Fernandinho, o André Valadão. O André Valadão foi um dos ministros que mais me influenciou. Hoje eu ministro nas Lagoinhas, eu ainda não tive o privilégio de ministrar na dele, aqui em Orlando, mas tá chegando a hora. Sim. Quando eu chegar, eu vou sentar na mesa com ele, vou falar que ele foi o homem de Deus que virou a chave do meu ministério quando eu assisti o DVD dele, Milagres. Uau. Então, assim, Há muitos aí anos nesse atrás. período foi acontecendo. Aí eu conheci a minha esposa na igreja, que também era líder de criança, e era da igreja primeiro do que eu. Foi no acampamento, né, nos retiros de jovem, que a gente foi se aproximando. A gente orou durante algum tempo, e a gente... Orei 3 anos, namoramos 5 anos. Orei 3 anos e meio. Em santidade. Em santidade, sem pegar nem na mão dela, todos os dias. Levava ela na casa dela, não pegava nem na mão. Depois de 3 anos e meio, que eu peguei na mão dela, fui dar um beijo nela. A gente namorou mais 2 anos e casamos. Estamos há 3 anos casados. E eu sou pai do Azaf e ela tá grávida de 4 meses do Levi. Sim, Levi. Então, assim, foi Que acontecendo. Foi por etapa. Vontade de parar várias vezes. Vontade de desistir muitas vezes. Eu sei. Afrontas, medos gigantes, gigantes carnais. Meu Deus! Muito, muito. Só que até que nos ajudou o Senhor. O Senhor. Eu entendi que ser dependente de Deus é tudo que nós precisamos. A dependência de Cristo, ela é o nosso... Nós não somos autossuficientes. Cristo é a nossa autossuficiência. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos levanta, é Ele que nos aprova. Amém. É Ele que nos reprova também. É Ele que quando a gente cai, quando a gente erra, é Ele que nos levanta novamente. Então, assim, eu entendi até e a ver a Jesus como uma figura de pai. Porque tem muita gente que vê ele só como o excelentíssimo Senhor. Ele não é o excelentíssimo Senhor, ele é mais do que isso. Ele é o seu pai. Sim, nós vamos entrar agora. Eu quero falar sobre isso, agora sobre essa parte de paternidade. E assim, Douglas, você falou algo muito importante sobre descobrir o seu propósito. Hoje, é que nem você falou, muitas pessoas têm dúvida e não sabem o seu propósito, não sabem o que nasceu para fazer. E você descobriu lendo a Bíblia. E tem pessoas no Brasil e no mundo que pagam fortunas para ir em coach, nada contra os coach, né, gente? Mas para ir em coach, em mentoria e em eventos, para descobrir qual que é o seu propósito. Sendo que você pode perguntar diretamente para quem te fez, para quem te criou, que é o seu pai, não é verdade? Eu creio que corta muito caminho e você vai direto à fonte. Ele sabe para que ele te fez, não é isso? O nosso problema, o problema da humanidade, é que a gente quer as coisas muito fáceis. É um método. Vou ali, vou descobrir. A gente quer um método mastigado. Então, talvez alguém que está me assistindo aqui, eu não sou um cantor e nem um pregador de muita expressão nacional. Ainda. E nem internacional. Ainda. Mas eu ainda quero ser uma pessoa de expressão nacional e internacional, dentro do âmbito das minhas canções, porque todo cantor tem um desejo, um sonho que uma canção dele estoure no Brasil. E vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Eu creio. Eu Amém. creio. Por que eu tô falando sobre isso? Talvez as pessoas vejam a gente chegar na etapa que a gente chegou, que eu tô agora, por exemplo, esse ano, 2024, eu já vim aqui nos Estados Unidos 4 vezes, ministrando em vários estados. Todas as vezes foi alguém que me ligou e trouxe. Eu comprou a minha passagem, marcou um congresso comigo, uma conferência. Para eu chegar até aqui, Teve um eu já cantei em muitas igrejas, onde eu não tive ofertas, onde me deram um tapinha nas costas. Aonde depois do culto o pastor não me levou nem pra lanchar, eu tive que gastar dinheiro do meu bolso. Eu já fui em muitos lugares aonde me trataram mal. Eu já fui em muitos lugares que eu cheguei pra cantar e não deixaram eu cantar. Eu já fui em muitos lugares, entendeu? Portas fecharam na sua pra cara, mim. sim. Então eu não comecei ontem. Esse cara tá aí. O cara saiu do nada. Não saiu do nada não, irmão. Todos nós temos uma história. Sim. De dor, de luta, de assim construção. como José do Egito, né? Quantas coisas José passou até ele governar. Então assim, às vezes as pessoas eles querem um método pronto, porque eles querem pular etapas. Não tem como pular uma etapa do amadurecimento, do processo. Antes de Moisés, quando Moisés mata o egípcio, aí Deus fala assim, o que você tá achando o quê? Você tá achando que você tá preparado para libertar o povo? Primeiro eu vou te mandar pro deserto para cuidar das ovelhas do seu sogro durante 40 anos.
Deus manda Moisés cuidar das ovelhas do sogro Jetro dele no deserto 40 anos sozinho. Por que que Deus fez isso? Porque a ovelha, cientificamente, ela tem o mesmo comportamento do ser humano. Sim. Todas as ovelhas são chamadas pelo nome, são obstinadas igual nós, teimosas igual nós e sensíveis igual nós. Então Deus falou assim, ó, você vai acostumar com as ovelhas para depois eu te levar para guiar o meu povo. Então antes de Deus te levar para o pódio, ele te leva para o processo. E o processo ele é necessário para o nosso amadurecimento, a nossa proximidade com Deus. E o processo dói, muitas vezes o processo é doloroso. E foi no processo que Deus falou com ele na sarça. E o processo dói, por exemplo. O Douglas Borges está no processo do emagrecimento. Eu estou na dieta, estou tomando remédio controlado, que é o remédio com o meu médico passo, fazendo tratamento com o médico. Estou fazendo aplicação de remédio. Sim. Com a seringuinha. Academia. Estou tirando o açúcar, deixei de beber refrigerante, tô bebendo só zero. Eu tô mudando, né? Mudança de hábitos. E dói, é ruim. É ruim. Mudança de hábitos, né? Porque o corpo está acostumado com uma coisa, né? Só que eu também sou assim. Deu vontade de comer agora, antes do podcast, eu liguei pra Geis e falei, Geis, eu quero comer tal coisa, traz. Ela trouxe bolacha, a lista. Gente, quero biscoito. biscoito. Comer biscoito. Mas você não tá dieta, mas hoje eu vou comer porque eu tô com vontade. Eu sou assim, eu não vou sofrer por uma coisa também. O equilíbrio é tudo, entendeu? Isso mesmo. Então, o que acontece? Nós temos que passar pelo processo. Dói. O processo dói, mas o processo me amadurece. Vale a pena. E eu creio que o processo também te moldou e fez você chegar onde você chegou, né? Claro, o processo me moldou e continua me moldando. Sim. Eu estou em processos ainda. Sim, vai chegar muito longe, eu creio. Em nome de Jesus. Douglas, e como começou o seu ministério? Como que Deus plantou essa sementinha no seu coração sobre esse ministério, sobre paternidade? O seu ministério especificamente é sobre paternidade? Fala um pouco sobre. O meu ministério especificamente é sobre ajuda de pessoas a se libertar do desejo de morte. Ah, certo. E a paternidade que veio agora no meu ministério, que é o meu novo livro. Eu vou mostrar ele aqui. Isso, claro. Nosso teco de vídeo vai mostrar aqui, ó. Eu sou teu pai. Que lindo. Gerando filhos emocionalmente saudáveis. Eu vou mostrar quanta capa que é muito poderosa. Um pai dá 3 coisas para um filho: proteção, provisão e destino. Uau. Por que agora eu tô falando muito sobre paternidade? Eu vou falar para vocês que há 17 anos eu tenho um ministério específico. Eu ajudo pessoas a se libertarem do desejo de morte. E dentro de toda essa caminhada, nos livros que eu escrevi, eu falo sobre como as doenças emocionais surgem. Certo. Uma luz para você, vencendo problemas emocionais, com o prefácio do Hernandes Dias Lopes. Vou falar como que os problemas emocionais surgem, como passar por eles e se libertarem desses problemas. Sim. Só que agora, no ano de 2023, no final de 2023, aliás, para entrar em 2024, eu comecei a ter uma noção do porquê que as pessoas tinham problemas como depressão, ansiedade... Desculpa, gente. Síndrome do pânico e esse desejo de morte. 85% das pessoas com problemas emocionais estão ligadas com a falta da paternidade na infância. A paternidade biológica, filhos órfãos de pais vivos. Então, depois de falar que a depressão é patologia, que a falta de serotonina no cérebro, a falta de dopamina, a falta dos neurotransmissores como GABA, como ocitocina, vai causar depressão, vai causar... E por que isso acontece? Porque as pessoas sofrem traumas durante toda a sua infância. Até dentro do ventre tem gente que já sofre traumas, mesmo não sabendo. Olha, o cérebro da criança já começa a funcionar desde quando ela é fecundada dentro do útero. A neurociência vai dizer que o feto recebe todas as informações externas através das suas conexões neurais. Então, nesse período de nascimento, de crescimento, de desenvolvimento humano, nós vivenciamos alguns intempéries da vida, dores, problemas, abandono, abuso sexual, complexo de inferioridade, bullying, perda, rejeição, né? Então isso que acontece, o nosso cérebro começa a se condicionar a ficar doente emocionalmente. Aí como que faz? Como que trata? Depressão não é demônio. A igreja pregou que isso muitos anos e atrapalhou muita gente a ser curado. Sim, nem tudo é espiritual. E fez muita gente se matar. A igreja tem que ter os olhos abertos. Você, pastor, presta atenção. Seja maduro. Pastor, seja inteligente. Existe a depressão que não é do jeito que vocês pensam.
Existem dois tipos de depressão, exógene e endógene. A depressão endógene é uma depressão causada por falta dos neurotransmissores, algum componente químico do corpo cerebral. Dá muito em adolescente na transição da puberdade. Então vai no médico endocrinologista para fazer os exames de sangue detalhado, o médico vai falar assim, ó, tá faltando serotonina, tá faltando dopamina, tá faltando oxitocina. Eu vou dar um remedinho pro menino e vocês põem ele pra malhar, põem ele pra andar de bicicleta, pra jogar bola. Daqui 6 meses vocês voltam. 6 meses a depressão do menino vai embora. Aí a pergunta é demônio? Não, é falta de vitamina no cérebro. Sim. Aí tem a outra depressão que é exógene, que é a que eu mais trabalho, que os psicólogos também trabalham. Eu não sou psicólogo, tá? Sou jornalista formado em jornalismo pela PUC, sou pesquisador da área há 17 anos. Então essa outra exógena, essa já é pela psique. É pelos problemas que surgem durante a nossa caminhada, e o nosso cérebro. Ele absorve tudo, as coisas boas, as coisas ruins. E a maioria das pessoas não sabem filtrar isso. O Dr. Augusto Cury, né, psiquiatra, eu uso de referência em todos os meus livros, ele vai dizer assim que nós não entramos numa escola para aprender a educar as nossas emoções, mas nós entramos na escola para aprender a ler, escrever, matemática. Quem dera, se um dia eu fosse presidente do nosso país, né, não sei se eu vou ser, a primeira coisa que eu vou fazer, toda escola precisa ter um psicólogo. É verdade. Toda escola, na verdade, deixa eu reiterar, a matéria de psicologia tem que fazer parte do crescimento. Porque eles ensinam tudo, menos como você lidar com a vida Junto e com os dias português, difíceis. junto com português e matemática. Eu quero que a psicologia entre. Por quê, gente? Gerenciar as emoções. É muito importante. Ó, existem técnicas da psicologia, de terapia. É por isso que é importante o crente fazer terapia. Procura um terapeuta, procura um psicólogo. Lógico que o seu pastor vai te ajudar com a ajuda de gabinete, aconselhamento pastoral. Isso é importante demais. Só que aí o que acontece? As pessoas precisam entender que tratar depressão exógena requer, às vezes, medicamento que o psiquiatra vai receitar. Acompanhamento. Sim. E é um tempo longo de processo. Então, aí dentro de tudo isso... Você percebeu uma dor, uma falha, né? É isso. Aí, dentro de tudo isso, eu fui... Aí, aqui, ó. Outro livro. Show Ansiedade. Show Ansiedade. Vencendo a Ansiedade em 30 dias. Esse aqui, ó. Eu criei ele com um propósito. Se você cumprir o que está escrito nesse livro durante 30 dias, a sociedade vai embora. Vai embora. Ah, Douglas, é uma fórmula mágica? Não. É algo científico que eu coloquei aqui junto com algo espiritual. Uau. Eu coloquei algo que a neurociência diz, eu coloquei algo que a Bíblia diz aqui também, que vai te ajudar a fugir da ansiedade. Sim. Porque o primeiro passo para um depressivo, primeiro é a ansiedade. Aí, dentro desse nicho, dessa temática, eu falei, Senhor, mas eu sei que os traumas acontecem. Eu sei que as pessoas perdem alguma coisa. Mas o porquê que elas perdem? E aí Deus falou assim, qual que é a maior base de uma criança? Os pais. Os pais. Aí eu comecei a enxergar dentro dos gabinetes que eu faço com crianças e adolescentes. Os gatilhos, Por onde que tudo você quer se começa. matar? Eu pergunto para um menino de 8 anos, 9. Eu não me sinto amado pelos meus pais. Meu Deus. Por que você quer se matar? Não, meu pai trabalha demais. Aí eu vou falar para você que mora na América. Você trabalha 14 horas por dia, 12. Quando você gosta de abrir a conta no final do dia, da semana, e os dólares, é gostoso? E seus filhos, como que eles estão? Emocionalmente. Você está terceirizando a sua paternidade. Seus filhos não querem seus filhos não querem os seus presentes. Eles querem a sua presença. Tá aqui, ó. Tá aqui no meu livro. É um livro muito maravilhoso. É um livro diagramado, com a diagramação maravilhosa. E eu vou até falar pra você qual que é o capítulo. Seus filhos não querem os seus presentes. Aqui, ó. Tá um capítulo 4. O filho quer a presença e não os presentes. Na página 52. E hoje nós vivemos em uma sociedade, Douglas, que os pais muitas vezes pecam dando coisas materiais, dá iPhone, dá brinquedo, Então, dá tudo que a criança quer, mas às vezes não tem um tempo de qualidade, né? iPhone não gera memória afetiva. Eu vou te falar o que gera memória afetiva. Você ir na arquibancada gritar, faz o gol. Vou te falar o que gera memória afetiva. Você ir na reunião de escola. Você ir na aula de jiu-jitsu. Aula de balé, aula de karatê, ir na escolinha de futebol. Isso gera memória afetiva que o seu filho carregará durante muitos anos da vida dele. E aqui eu ensino você, pai, a tirar um pouquinho das horas de trabalho.
Sim. Não vale a pena o seu sucesso profissional e seus filhos serem fracassados emocionalmente. Não vale a pena o seu sucesso financeiro e seus filhos serem fracassados emocionalmente. Não vale a pena o seu sucesso espiritual e seus filhos serem fracassados emocionalmente. Escute, seu filho não quer um pastor, ele quer um pai. Tem muitos filhos de pastores que odeiam a igreja porque os pastores foram mais pastores do que pai. Não adianta você cuidar do rebanho do Senhor se você não cuida do seu rebanho. É verdade. Então Deus tem me levantado para trazer essa mensagem. Se aproxime dos seus filhos. Aquele meia hora de videogame, brinca com ele, anda de bicicleta, coloca ele no pescoço. Leva pra viajar, joga pra ele passear. pra cima. Eu fiz uma pergunta em uma igreja que eu estava aqui nos Estados Unidos, perguntando assim: quem aqui já foi na Disney? Os meninos, tudo, adolescente, criança de 50, só uns 5 levantou a mão. Falei assim pros pais: ô pais, vocês não têm vergonha na cara de vocês, não? É isso. Tá aqui na América há muito tempo, juntando patrimônio no Brasil, nunca tirou aí alguns dólares para levar seu filho na Disney, gastar dinheiro com ele, criar uma memória afetiva? Sim. Então, irmão, nós estamos vivendo para nós, esquecendo dos nossos filhos. Ah, o pastor Douglas você está exagerando. Tô não. O meu aluno de 10 anos se matou lá no Brasil. Eu lido com meninos, vocês não estão entendendo, que precisa de 8 remédios para dormir. Com 9 anos de idade, você entra dentro do carro, na casa desse tem BMW, tem Mercedes de $500 mil lá no Brasil. Aí eu vejo os pais que vai jantar em grandes restaurantes numa noite junto com o seu cônjuge, mas não consegue levar o seu filho para ir num lugar, criar uma memória afetiva, num jogo aqui da NBA, num jogo de futebol americano, não sei, gastar um dinheiro com ele. Sim, sim. E principalmente hoje, né, Douglas, eu vejo assim, inclusive se você está gostando desse bate-papo, né, se você tem ansiedade ou conhece alguém que tem, o Douglas vai dizer onde pode encontrar também os livros dele, tá? E encaminha esse podcast, esse vídeo para alguém que tem ansiedade, ou se você tem, veja até o final, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue o Douglas nas redes sociais dele, a gente vai deixar aqui também, né? E Douglas, hoje nós vivemos num momento em que os jovens ficam muito trancados dentro de um quarto, a geração do quarto. O que um pai e uma mãe pode fazer quando o jovem só quer ficar mais dentro do quarto? Na verdade, essa geração é chamada agora na contemporaneidade de geração Y, geração Z. É a geração da internet, né? A geração que não consegue ficar sem as redes sociais, né? Sim. Dá uma abstinência se você proibir. Meninos ficam doentes. O que fazer? O pai tem que colocar limite. Detalhe, viu? Pai, figura masculina. Página 33 do meu livro. Eu gosto de ler essa página por todas as vezes que eu prego. Olha o que o Freud vai dizer. Em 1935. Não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a figura masculina de um pai, de um homem dentro de casa. Por que eu tô dizendo do pai? É dever do pai dizer não. Não é da mãe. A mãe, ela fala não, é claro, mas quando um filho quer algo específico, o que a mãe fala? Espera o seu pai chegar. Porque dentro do campo da psicologia, o pai tem um símbolo de autoridade. Detalhe, meninos que não tiveram uma figura masculina dentro de casa, segundo as pesquisas científicas, têm dificuldade até de parar no sinal vermelho. Olha pra você ver. Deixa eu dizer algo pra você que tá ouvindo e assistindo esse podcast. A figura masculina, ela tem um objetivo. A figura masculina dentro de casa, ela tem um papel. São de nossa responsabilidade dos homens de moldar o caráter sexual dos nossos filhos, o caráter espiritual dos nossos filhos. A identidade dos nossos filhos é gerada através da figura masculina. Nós, homens, nós temos esse dever. É por isso que uma casa precisa do homem. Foram feitas pesquisas aqui dentro dos Estados Unidos. De cada 10 presos, de cada 10 pessoas que estão na cadeia hoje aqui dentro dos Estados Unidos, 8 cresceram sem a figura masculina. De cada 10 meninas que engravidam na adolescência, 7 sem figura masculina. De cada 10 meninas que engravidam, de cada 10 meninos pessoas que se matam, 6 sem a figura masculina. A figura masculina ela é importante para o desenvolvimento sexual, desenvolvimento espiritual de uma família e dos filhos. Por isso, seja um pai presente. Por isso, não divorcie. Pense muito bem antes de fazer uma besteira dessa. Deus quer que a sua casa seja saudável. Amém. E cresça com seus filhos saudáveis também. Amém. Glória a Deus. Douglas, eu vejo assim, uma vez eu já vi várias pregações suas, né? Na Lagoinha, que sempre te recepciona muito bem. E esses dias também eu fui em outra igreja que você estava pregando. E uma vez eu ouvi você pregando e contando o seu testemunho sobre paternidade, que você teve algo assim também, né? Você pode compartilhar um pouquinho? Sim, claro. Eu tive um relacionamento muito difícil com meu pai. Sim. Né? Então, assim,
eu tive que liberar perdão pra ele. E uma das formas de Deus agir na nossa vida pra cumprir um propósito é a gente aprender a liberar perdão pros nossos pais biológicos. Por quê? Não tem como você ter um relacionamento saudável com Deus se você não consegue ter um relacionamento saudável com os seus pais biológicos. A nossa paternidade biológica, por mais que ela tenha sido falha em um determinado momento da nossa vida, nós precisamos restaurar ela. Tem muita gente que tem dificuldade de chamar Deus de pai, porque não teve um relacionamento saudável com seu pai, a figura masculina. Sim. Então, nós temos que mudar essa imagem. Perdoar, liberar perdão. Por quê? Nós somos cristãos. Já estamos crucificados com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Perdoar não é sentimento, é decisão. Sim. Se você sentir e perdoar, você nunca vai perdoar. Você precisa tomar uma decisão de se parecer com Cristo. Cristo quer que a gente perdoa. Cristo quer que nós possamos ter um coração igual ao dele. Então, a partir do momento que eu comecei a liberar perdão pro meu pai, que foi um marido muito ruim pra minha mãe, que destruiu a vida emocional da minha mãe, que Não morreu foi com um câncer. pai talvez não foi. presente com Ele foi um você. pai, foi um pai que não deu muito carinho, né? E assim, eu tive que aprender a lidar com isso sozinho e depois eu entendi, escrevendo esse livro meu, que é o último capítulo, Eu e Meu Pai, que eu precisei perdoar ele para alcançar as promessas da minha vida. Uau. E Deus foi curando E isso Deus foi pouco a pouco em curando. você. Então assim, a cura vem quando eu me disponho a perdoar. Mesmo não querendo, você tem que perdoar. Você é de casa que está nos assistindo, que tem problema com seu pai ou com a sua mãe, qual o primeiro passo? O que eles precisam fazer, Douglas, para perdoar? É uma decisão, né? Não é um sentimento. Você não precisa sentir, eu senti hoje que eu vou perdoar. Não precisa sentir. É uma decisão. A primeira coisa é você aceitar o que aconteceu. Aceitar a dor. Muitas vezes eles são vítimas de outras vítimas também, né, Douglas? Isso foi muito bom você ter tocado no assunto, que eu quero falar sobre isso. A psicologia fala que os nossos pais têm a tendência de repetir o comportamento dos pais. Nós temos a tendência de repetir o comportamento dos nossos pais. Então, tudo que o seu pai reverberou em você, ele recebeu do pai e da mãe dele. Se ele é muito carinhoso, amoroso, então ele recebeu isso. Mas se ele é seco, ele não recebeu. Aí, o que você precisa fazer? Entender. Um dos pilares da PNL, da Programação Neurolinguística, que é a compreensão. É compreender porque a pessoa tá tomando algum tipo de ação ou decisão. Por que fulano é desse jeito? Não é porque ela é má, é porque ela recebeu algo de ruim. Cada um dá o ela que tá tem, né? repetindo, cada um dá o que tem. Eu falei isso sobre aqui. Só que quando nós aceitamos a Jesus, tudo muda. Tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. O que eu tô querendo te dizer? Eu tô querendo te dizer que Cristo chega para mudar o curso, recalcular a nossa rota. Então, se eu não recebi amor do meu pai, eu libero amor pro meu filho. Se eu não recebi perdão dos meus pais, eu libero perdão. Se na minha família houve divórcio, lá nas várias décadas, não vai ter divórcio na minha família, porque quando eu aceito a Jesus, foi quebrada a maldição. O comportamento não será repetido. Por quê? Porque eu tô em Cristo. E Cristo me leva para uma nova direção, para uma nova rota, para um novo caminho de cura, libertação, salvação e liberação de perdão. Então, seu pai simplesmente ele tá fazendo algo de ruim com você porque ele recebeu algo de ruim do pai dele. Então, juntos nós podemos sim perdoar e encontrar um caminho de um novo relacionamento. Você já parou para pensar? Deus nos olhando como pai e nós como filho. Se Deus fosse castigar nós por todas as coisas erradas que nós fizemos. Meu Deus, acho que a gente não estaria aqui. Não estaria. É por isso que eu consigo enxergar a figura de Deus como um pai, não como um carrasco. Porque quando você vê Deus como um pai, eu sou pai, eu sei que o Asaf, por mais que ele faça qualquer tipo de coisa, ele nunca vai deixar de ser meu filho. Amém. A paternidade que Deus derrama sobre nós não é terrena, ela é de cima para baixo, ela é incondicional. Essa paternidade não é pela cor da pele, não é pela cor do cabelo. Essa paternidade não é porque eu falo bem, não é porque eu sou bonito, não é porque eu tenho dinheiro. Essa paternidade foi derramada incondicionalmente sobre nós. E é sobre isso que o diabo vai tentar manchar a vida toda. Ei, nós temos que ser pais que afirmam a identidade dos nossos filhos, mas nós temos que saber que nós somos filhos que recebemos uma identidade do Pai Celestial lá de cima. E hoje eu vejo, Douglas, também a importância de um pai e uma mãe estar bem posicionado nos caminhos do Senhor e orar pelos seus filhos e profetizar pelos seus filhos. Isso é muito importante, né? Deixa eu dizer algo muito lindo. No mundo isso. espiritual. Olha aqui. Não só ensinar as coisas desse mundo, Deixa né? eu ver se eu consigo achar aqui a página que fala sobre isso. Até parece que a Geise leu o meu livro, tá, gente? Ai, gente. Até- Eu ainda não li, mas hoje eu quero. Ó, Eu preciso dele também. aqui fala que toda criança
precisa ser amada e precisa ser cuidada, né? Aqui fala que toda criança precisa ser amada e ser cuidada. Para ser curado desse sentimento de orfandade, você precisa ver Deus como pai. Tá vendo? Por que eu tô falando sobre isso, de ver Deus como pai, gente? Porque as pessoas têm medo de Deus. Acha que Deus é carrasco, vai punir, vai castigar. Ele é um castigador. É. Mas ele não é. Deus é um Deus de amor. É um Deus de perdão, de misericórdia. Ele é um fogo consumidor, ele é justiça. É, mas com o filho dele, ele trata diferente. Nós somos filhos dele. Um pai, ele cuida. Um pai, ele ama. Um pai, ele levanta. Ele dá 3 coisas para um filho: proteção, provisão e destino. Nós temos que entender isso aqui, ó. Encontrar o caminho para a cura, perdoando e vendo Deus como um pai. Um pai que vai estar conosco todos os dias. Todos os dias. Nós temos que ter essa certeza. Sim. Que nós temos um pai. Ah, mas e meu pai me abandonou? Já morreu. Ah, meu pai, não adianta tentar com ele, não. Isaías 49:15. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, que ainda mama. Porém, eu, todavia, não me esquecerei de ti, assim diz o Senhor. É linda essa palavra. O versículo 16 diz que eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Aleluia. Eu tenho uma canção, lindo. inclusive, tá? A gente vai falar das minhas canções também. Tem uma canção com esse título, Gravada em Tuas Mãos. Música maravilhosa. E hoje eu vejo assim, o mundo espiritual é muito real, gente. O inimigo ele tem atacado muito as crianças, os jovens, os nossos filhos. Então você, pai e mãe que está nos assistindo, profetize sobre a vida do seu filho, profetize palavras de vida, palavras de bênçãos. Ore por ele, ore no quarto dele, ore nos acessórios dele, ore pela escola dele, onde quer que ele vá, que o Senhor possa colocar anjos ao redor dele, cuidando dele, guiando. Isso é muito importante, né, Douglas? Você orar e profetizar pelos seus filhos. Porque a isso. nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Isso, era sobre né? isso que eu ia falar aqui, ó. Capítulo 5, proteja seus filhos. Olha isso aqui. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Você tem uma responsabilidade geracional na vida de todos os seus descendentes. A nossa palavra liberada para os nossos filhos define o destino profético deles. Olha. Cuidado com aquilo que você fala pra ele, tá? Existe algo chamado inconsciente. Tem coisa, olha, só pra vocês terem noção. Eu tenho uma pessoa que eu tô aconselhando nas últimas semanas com desejo de morte. E ela carrega do passado uma palavra maldita quando ela tinha 5 anos de idade que a mãe dela entregou pra ela. Meu Deus. E isso fez ela tentar se matar várias vezes. Isso é mais comum. Tem do que a ter gente muito não cuidado. acha. Depois que você libera a palavra, eu vi até o Brunet falando sobre isso, o Thiago Brunet fala muito sobre paternidade. Cuidado com as palavras que você libera sobre o teu filho, irmão. Guarda no inconsciente. E lá no futuro, o Dr. Augusto Cury vai chamar de janelas killers. E em um momento de tensão, aquilo vai já ser jogado pra fora e ele vai lembrar. Então, deixa eu te dizer, nós temos que ser pais que afirmam a identidade de nossos filhos e define o destino profético com palavras. De Você é uma vida. bênção, você é vencedor, você é campeão, você vai vencer. Mas, olha, não vamos embora romantizar, não. Você vai perder também. O Azaf, meu filho, não foi no campo de futebol, e ele tá lá jogando, aí o menino deu uma entrada nele e pá, e ele começou a chorar. E eu tava lá na beira do gramado, eu... Levanta, rapaz! Vira homem! Eu tô aqui na arquibancada, rapaz! E ele levantou assim e saiu. Eu dei uma chamada grossa nele. Azaf, nem tudo vai ser flores. Ah, mas eu quero. Não, você não quer não. Agora você não pode. Você vai perder, você vai ouvir não. Você vai ouvir, alguém vai te trair, alguém vai trair a sua confiança, você vai ter vontade. Então nós temos que preparar os nossos filhos também para as perdas. Pra vida. Para as né? perdas. Sim. E afirmando eles. O meu filho vai fazer faculdade sim, viu? Pode ser na USP, pode ser na Federal, pode ser na Católica, pode ser na particular, pode ser aqui nos Estados Unidos, quem sabe eu vou vir morar aqui, não sei, Deus sabe. Meu filho não precisa de professor de sociologia para dizer algo sobre a identidade dele. O Azaf e o Levi já chegarão na faculdade com a identidade pronta, porque tem pai. E ele tem mãe que afirma essa identidade deles. Por isso que eu não tenho medo dos meus filhos ir pra faculdade. Quando o Azar for pra faculdade, fala, filho, você tá indo pra um lugar onde vão querer tirar a identidade de filho que você tem. O diabo quer tirar isso. Como que o diabo quer tirar isso? Capítulo 3 de Mateus, Jesus sendo batizado no Rio Jordão, e de repente ele desce as águas e uma voz diz, esse é meu filho amado. No capítulo 4, quando ele é tentado pelo diabo, o diabo faz a seguinte pergunta, se realmente tu és filho, transforma essa pedra em pão. O diabo não queria transformação de nada, queria causar
dúvida na paternidade de Jesus. Então o diabo sempre vai querer lançar dúvida na nossa mente de algo que eu sofri, de algo que foi ruim na minha história. Ah, você tá sofrendo, você não é filho, não. Deus não te ama, ele não se importa. Não, não é isso, não. Todo mundo que vive, que respira, passa por um tipo de problema. É isso. Que bate-papo incrível, né, gente? Eu estou aqui aprendendo, olha, meu Deus do céu. Você tá gostando desse bate-papo? Não se esquece, deixa o seu like, tá? E comenta aí, compartilha. Douglas, qual a maior experiência que você teve com Deus? Eu sei que são muitas, muitas. Não dá pra gente falar todas, né? Vamos lá, vamos falar a maior experiência que eu tive nessa área de libertação. De ajudar pessoas com desejo de morte. Sim. Já aconteceu algumas vezes, mas essa foi a mais forte. Eu estava numa cidade chamada Palmeiras de Goiás. E eu estava cantando e ministrando, e eu fiz aquilo que eu faço. Eu oro pelas pessoas com desejo de morte, elas vão lá na frente, e eu oro por elas. Aí Deus falou assim, tem uma menina que tá aqui que ela não veio, porque ela tá presa lá no banco dela, tem uma corrente prendendo ela no mundo espiritual. Aí Deus falando comigo, eu falei, Deus, como é que eu faço pra achar ela? Deus falou, desce do púlpito, eu desci. E Deus falou assim, conta 20 passos no meio da igreja, eu contei. Aí Deus falou, para. Falei, parei. Ele vira pra esquerda. Falei, conta a quinta pessoa. Eu, quinta. É aquela menina, vai lá e pega na mão dela. Eu peguei na mão dela. Ela foi chorando, chegou lá, eu orei por ela, ela foi liberta. Uau! Detalhe, ela tinha deixado a carta pra se matar. Ela ia se matar durante o culto, mas a mãe dela pegou ela e levou pra igreja. A mãe dela falou assim, se você não for pra igreja, eu vou pegar um cinto, vou te levar debaixo de taca. Aí ela, por muito custo, ela falou, não, vou na igreja depois do culto. Minha mãe dormia, eu vou me matar. O que aconteceu? Chegou em casa, ela rasgou a carta, tá liberta. E ela queria se matar porque ela tinha perdido o curso da faculdade. E porque ela não tinha dinheiro pra pagar. Naquela mesma semana, alguém ligou fora do estado, bancou toda a faculdade dela, pagou toda a faculdade dela. Glória a Deus. Aí, irmão, aí eu já vivi outras, várias desse Aí jeito. pronto, depois disso ninguém te segura. Nossa, eu já vi várias desse tipo, de a pessoa deixar carta e eu chegar no ambiente e Deus me usar. Muito forte, muito forte. É foi muito forte. Eu já presenciei várias pregações suas, vários cultos. Realmente é muito forte. Quando você pergunta se tem algumas pessoas que têm esse tipo de pensamento, né? Para ir à frente, a metade da igreja vai, a maioria jovens. É assustador. Então, mãe e pai que estão nos assistindo, observe melhor o seu filho, veja os comportamentos dele, né? Às vezes é muito sutil, é muito, né, silencioso. Você não consegue distinguir, mas peça ao Espírito Santo e a Deus para te mostrar, para te revelar o que está em oculto enquanto é tempo, porque os nossos jovens estão sofrendo. Estão sofrendo. E assim, você que é pastor, que é líder, vai assistir esse vídeo, eles vão deixar aqui as minhas redes sociais, meu telefone de contato para agenda. Pode entrar em contato, eu vou na sua igreja. Tem uma conferência que eu faço, pais e filhos, só para falar sobre paternidade. E eu vou dizer para você que é pastor, ela é transformadora. Eu viajo todo o Brasil, viajo toda a Europa, só falando sobre isso. Então, assim, Deus me deu essa graça para falar sobre esse assunto. E eu posso dizer para você, a paternidade é o início e o fim de todas as coisas. Tê-la ou não tê-la fará toda a diferença na nossa história. Amém. E Deus tem te usado muito nessa área. E que bate-papo lindo e incrível, Douglas. Estamos encaminhando aqui para o final. Eu quero te agradecer muito pelo carinho, né? Eu estava orando por esse dia. Aleluia. E eu creio que esse bate-papo vai ir em lugares que muitas vezes pessoas não estão indo na igreja, mas pode entrar em quartos, levar essa mensagem para mais pessoas que estão passando por depressão, ansiedade ou com esse tipo de pensamento. Ouça esse podcast todo, deixa Deus falar o seu coração, leia a Bíblia para descobrir o seu propósito, o seu chamado e tenha sabedoria e seja sábio, né? E deixa Deus conduzir que vai ficar tudo bem. Não é verdade? Douglas, eu vejo também que além dos livros, você gostaria de falar para finalizar, você tem a camiseta, o boné. Fala um pouco sobre o seu projeto. Gente, na verdade eu sou um cantor que me tornei pregador e escritor. Então minha primeira função é ministro de louvor. Eu sou da Graça Music, sou de uma das maiores gravadoras do país, do missionário E.R. Soares. Eu tô com um lançamento de música nova aí no último mês, não seria mais o mesmo. Já batemos mais de 120 mil lá no YouTube e tem uma última música agora para lançar no final do ano também. E um DVD para gravar no ano que vem. Vou gravar um DVD no Brasil, mas eu vou gravar um aqui também na Lagoinha de Deerfield. Ô, Glória! Eu vou só definir essa data o ano que vem. Então, você pode acessar todas as plataformas digitais, colocar Douglas Borges, você pode me ouvir lá. Spotify, Deezer, YouTube, meus clipes estão todos lá. Pregações. Então, os meus livros, para você que quer adquirir, me chama, ó. Eu sou teu pai
Gerando Filhos Emocionalmente Saudáveis, que é sobre o podcast de hoje. Eu vou ensinar você a restaurar a paternidade com seus filhos, vou ensinar você a perdoar os seus pais do passado e vou ensinar você também a enxergar a Deus como pai. E aqui o meu outro livro para você vencer a ansiedade. Eu mando para qualquer lugar aqui nos Estados Unidos pelo correio. Me chama. E tá aqui o meu boné, que é muito interessante. É um boné da luta contra o suicídio mesmo. É um F de feliz, um J de Jesus, formou um rostinho sorrindo e um nome feliz. Por quê? Uma pessoa que se mata traz tristeza, mas Jesus traz alegria e felicidade. E eu mando boné também para todo lugar aqui da América. E esse boné é um boné muito maravilhoso. E aqui as camisetas. Essa é uma das camisetas que eu tenho. Sim. You need Jesus, você precisa de Jesus. A outra é Jesus Sends My Life. E essa do Jesus Sends My Life é a mais poderosa. Eu tenho. As pessoas, eu tenho recebido testemunho de cura em hospital, em cura em estacionamento, de pessoas libertas de demônios, de um monte de coisa, de morte, assim, de mulher que foi num lugar precisando de uma cirurgia, mas não tinha vaga, quando a mulher viu a camiseta e o médico foi, não, vamos fazer a cirurgia dela. Então, assim, eu tenho muitos testemunhos dessas camisetas aqui. Eu envio pra toda a América também. É uma camiseta pra gente evangelizar aqui mesmo. Amém. Eu fui na Disney com ela, gente. Todo mundo fica olhando. Todo mundo para. E eu aproveito pra falar de Jesus pra todo mundo. Amém, glória a Deus, que coisa linda. Douglas, você gostaria de deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? Quero deixar uma mensagem pra você contar o seu problema pra alguém. 90% das pessoas que se matam poderia evitar isso. Quando ela contasse, se ela contasse o problema dela pra alguém. 90% das pessoas que se matam, elas não querem, nenhum suicida quer morrer, ele quer livrar da dor. Ele quer fugir de algo que dói. E pelo contrário, ele ama a vida dele. Ele ama a vida dele tanto que ele quer fugir do problema. O meu conselho é procure ajuda. Procura ajuda, fala pra alguém. Como que eu faço isso? Eu aconselho. Fala pro seu pai, pra sua mãe, você que é adolescente, jovem. E você que é adulto, fala pro seu cônjuge. E você que é jovem, fala pro seu líder de jovem. Fala pro seu pastor. Seu pastor tem muito pra te oferecer. Os pastores têm muita bagagem. Gente, tem muita igreja que tem psicólogo. E a psicologia com o cristianismo, com a religião ajuda muito. É científico isso. Então, a minha mensagem pra você é, procure ajuda. Fale, exponha, conta seu problema pra alguém. Tem problema que é resolvido com campanha de oração. Vai embora. Tem problema que é resolvido com pedido de perdão. Tem problema que é resolvido com campanha de jejum. Irmão, o espiritual, ele vale muito. É real. Mas tem problema que é resolvido com pedido de perdão. E para ser perdoado, você precisa de aconselhamento pastoral, direção pastoral. A minha mensagem é, morrer não, viver sim, para você encontrar o seu propósito. Nenhuma dor é para sempre. Você não é depressivo. Você está depressivo. Você não é ansioso. Você está ansioso. Você não é síndrome do pânico. Você está, escute, com síndrome do pânico. Ei, o seu casamento não é ruim. Ele está ruim. E Deus vai mudar isso, vai transformar isso, vai ser virado uma chave. Eu quero liberar uma palavra aqui poderosa e profética. Um tempo de paz, um tempo de cura, de libertação e salvação está chegando na tua casa, na tua família. Seu filho não vai morrer na droga, seu marido não vai morrer no alcoolismo, sua família não vai ser destruída pelo adultério. Não, não, não. Deus vai trazer um tempo de restauração familiar e coisas extraordinárias acontecerão. Eu profetizo que a sua vida emocional será restaurada. Vai embora agora em nome de Jesus, síndrome do pânico. Vai embora agora a depressão. Vai embora agora a ansiedade. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu libero uma palavra de cura sobre cada um que vai assistir esse vídeo. Amém. E esse corte desse podcast, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que coisa linda. Douglas, muito obrigado pela sua presença. A casa está aberta. Quando você vier na Flórida, tiver livros novos, quando você lançar o outro livro, pode vir aqui no Ele Pode Tudo, que está de portas abertas para você. Muito obrigado pelo seu carinho. Me sinto honrada, me sinto muito feliz. E eu espero que esse vídeo possa chegar a muitos lugares, aos 4 cantos do mundo. Geisa, muito obrigado. E vocês, deixem muito like, se inscreva no canal, compartilhe muito. Amém. Esse podcast veio para mudar a história da Flórida e também da América, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.